Fala aí, meu amigo ou minha amiga, beleza? Eu sou o professor Wesley Reis e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de física. E nessa aula nós vamos conversar sobre as funções horárias do movimento retilíneo e uniforme. Mas antes disso é legal a gente relembrar aqui algumas coisas. E a primeira coisa que a gente precisa relembrar é sobre o que é uma função. Uma função, normalmente, é uma relação entre duas ou mais variáveis, sendo que uma dessas variáveis depende das outras. Por isso que a gente até chama de variáveis dependentes e variáveis independentes. Aquelas variáveis independentes são aquelas que não dependem de ninguém, dependem delas mesmas. E as variáveis dependentes são aquelas que dependem da outra variável, beleza? As funções mais comuns são aquelas que nós temos apenas duas variáveis. Uma que a gente chama de independente e uma que, como eu falei, a gente chama de dependente. Essa variável dependente depende das informações da outra variável, beleza? No caso aqui da física, em especial do movimento retilíneo e uniforme, que é aquele movimento que ocorre sempre em linha reta e com velocidade constante, nós temos as chamadas funções horárias, que são funções que vão depender de uma variável chamada tempo, beleza? Então, o tempo aqui nesse caso será a nossa variável independente. Show de bola? Quando a gente está falando de funções horárias do movimento retilíneo e uniforme, a gente pode ter aqui duas funções. Uma função que vai descrever aqui para a gente a posição, ou seja, nós vamos ter a posição sendo a variável que depende do tempo, e nós também podemos ter aqui a função da velocidade. E aí, nesse caso, é a velocidade que vai depender do tempo. Mas em qualquer uma das duas funções, a nossa variável independente vai ser sempre o quê? O tempo. Resumindo, meu amigo ou minha amiga, a gente vai ter ali o tempo passando e enquanto o tempo está passando, a posição do corpo vai se alterando. Ou no caso da velocidade, enquanto o tempo vai passando, a velocidade não vai se alterando. Justamente pelo fato de, no movimento retilíneo uniforme, a velocidade ser o quê? Constante. Beleza, isso daqui só foi um resuminho bem rápido sobre o que é uma função, ok? Mas vamos voltar aqui para a gente começar a conversar sobre isso aplicado ao movimento retilíneo uniforme, ok? Beleza. A primeira coisa que a gente pode colocar aqui é o quê? O nosso sistema de referencial. Nesse sistema de referencial aqui, nós vamos ter um corpo se movimentando. Repare que o nosso sistema aqui é retilíneo justamente pelo fato do corpo estar realizando um movimento retilíneo. Óbvio que, em relação a esse sistema de referencial, o corpo não precisa se movimentar em linha reta, não, tudo bem? Ele pode estar fazendo aqui curvinhas, não tem nenhum problema quanto a isso. Mas é bom a gente deixar bem claro que nós estamos falando aqui sobre que tipo de movimento? Movimento retilíneo e uniforme, ou seja, um movimento que ocorre em linha reta e com velocidade constante, beleza? Nesse caso aqui, nós podemos começar a conversar sobre a função horária da posição. Como eu falei, uma função vai ser o quê? Uma relação entre duas variáveis. Quais serão as nossas duas variáveis aqui? A posição e o tempo. Sendo que a posição é a nossa variável dependente e o tempo é a nossa variável independente. Podemos até escrever isso. Posição, variável dependente, e o tempo é a nossa variável independente. Por quê? O tempo passa sem depender de ninguém. Esse tempo, à medida que a gente liga o cronômetro, o tempo vai passando, independente do que aconteça ali ao redor, independente do que aconteça no universo, certo? Isso, claro, nós estamos falando da física clássica. Não falei nada sobre física moderna aqui, não. É bom deixar isso bem claro aí também. Só que, enquanto o corpo está se movimentando e o tempo está passando, a posição dele está se alterando, certo? A posição do nosso corpinho vai se alterar à medida que o tempo passa. Por isso que a gente diz que essa variável é dependente. Depende do quê? Da passagem de tempo. À medida que o tempo passa, a posição dele se altera, beleza? Então, por isso que nós vamos ter aqui uma variável S que depende do tempo. Conseguiu entender isso? Ficou alguma dúvida? Caso tenha ficado alguma dúvida, não deixe de mandar para o plantão de dúvidas não, tudo bem? É legal a gente tirar todas essas dúvidas agora. Mas o que eu disse aqui para você é justamente isso.
À medida que o tempo passa, a posição do corpinho vai se alterando aqui ao longo dessa trajetória. Beleza, já sabendo disso, uma pergunta que eu gostaria de fazer aqui para você é o seguinte: como que a gente pode encontrar essa função? Bem, a gente pode fazer duas coisas. Buscar lá na matemática uma das funções, das várias funções que a gente conheça, que se aplica a esse movimento, ou buscar informações aqui na própria física. E aqui nessa aula eu vou fazer isso com você. Eu vou buscar as informações que a gente já aprendeu aqui nessa aula e na aula passada. Uma das coisas que eu falei com você aí na aula passada é a seguinte: que se o movimento é retilíneo e uniforme, a velocidade desse corpo ao longo de toda a trajetória vai ser igual à velocidade média, certo? Ou seja, a velocidade dele não muda. Por isso que a velocidade é igual à velocidade média. Eu falei com você isso lá na aula passada. A gente também já aprendeu que para calcular a velocidade média, basta dividir o deslocamento realizado aí pelo corpo pelo intervalo de tempo aí para ser realizado esse deslocamento, certo até aí? A gente também já viu que o deslocamento escalar é igual à posição final menos a posição inicial. E o intervalo de tempo é igual ao tempo final menos o tempo inicial, beleza? Ah, Wesley, você esqueceu de botar o SF e o TFI. Não esqueci não. É que como a gente está buscando uma função aqui em que as posições vão estar se alterando, eu, nesse caso, não coloquei aqui a posição final, porque, na verdade, eu quero uma posição em qualquer momento, ou qualquer posição ali ao longo da trajetória. E o mesmo se aplica ao tempo. O tempo vai estar se alterando. Isso aqui não é especificamente o tempo final, mas é um tempo qualquer ao longo do movimento. Por isso que eu não coloquei o Fzinho aqui e nem aqui. Beleza? Ótimo. Ok, o que nós temos aqui? Nós temos, então, que a velocidade é igual à posição menos a posição inicial, dividido pelo tempo menos o tempo inicial. Show de bola? Vamos dizer que no momento inicial, ou seja, quando o corpo começou a se movimentar, eu liguei o meu cronômetro. Se nesse momento eu liguei o meu cronômetro, quanto que vale o tempo inicial? É 0, não é? Por que, Wesley? Porque foi no momento que eu liguei o cronômetro. Eu liguei o cronômetrozinho ali no momento que o corpo começa a se movimentar. Então, o meu tempo inicial vale 0. Então, aqui nós podemos dizer que isso aqui é 0. Cortar isso ali da brincadeira, certo? Se eu cortei aquilo ali da brincadeira, eu tenho apenas que a velocidade é igual à posição menos a posição inicial, dividido apenas pelo tempo. Que tempo? Um tempo qualquer a partir do início do movimento. Afinal de contas, a gente viu ali que o tempo vai passando enquanto o corpo se movimenta, não é? Ou, na verdade, o corpo vai se movimentando enquanto o tempo está passando, beleza? Então, esse tempo vai ser um tempo qualquer ali. Beleza, esse tempo está dividindo, não está? Eu posso passar ele para cá multiplicando. Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a velocidade vezes o tempo sendo igual à posição menos a posição inicial. Certo? Concorda comigo? Beleza. Só peguei esse tempinho e passei para o outro lado multiplicando. O que a gente tem ali. Aqui nós temos a posição menos a posição inicial, não é? O que eu posso fazer? Eu posso pegar essa posição inicial e passar para o outro lado. Mas como aqui está negativo, ele aparece lá do outro lado positivo. Ela, né, a posição inicial. Essa posição inicial vai aparecer do outro lado positivo. Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo sendo igual à posição. Beleza? Ou seja, meu amigo ou minha amiga, nós temos aqui que a posição S é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. E essa daqui é a nossa função horária da posição. Repare que a posição inicial é um valor constante. Posição inicial é o ponto de onde ele saiu. A velocidade é um valor constante também. Afinal de contas, nós estamos falando do movimento retilíneo uniforme. A velocidade não muda. Porém, o tempo muda. O tempo é uma variável que está se alterando. O tempo nunca para, na verdade, certo? Então, a posição vai depender única e exclusivamente da passagem de tempo. À medida que o tempo passa, o que nós temos?
a posição vai se alterando. Então, a gente pode até colocar essas informações. S é o quê? A posição, beleza? Em um tempo t qualquer. SI é o quê? A posição inicial, beleza? V é o quê? A velocidade, que não muda, certo? E T, obviamente, é o tempo, o instante de tempo, beleza? Considerando, claro, que a gente colocou aqui o tempo inicial valendo 0. Se o tempo inicial não fosse 0, a gente teria que colocar um ΔT aqui, beleza? Mas isso daí é uma informação que depois, no exemplo, eu vou falar um pouquinho melhor com você, beleza? Show de bola? Ótimo. Ah, um detalhe, olha só. Se a gente pegasse isso aqui da matemática, se a gente fosse lá e pegasse as funções da matemática, a gente ia perceber que isso daqui é uma função do primeiro grau. Se você não lembra muito bem disso, eu acho que vale a pena dar uma relembradinha. Mas eu só vou fazer um comentário aqui com você sobre isso. Lá na função do primeiro grau, nós temos o que a gente chama de variável o quê? Dependente. Essa é a variável dependente. E o tempo é o quê? A variável independente, conforme eu falei com você aqui, não foi? Beleza? Ótimo. SI é o que a gente chama lá na matemática de coeficiente linear. Inclusive, depois, quando a gente falar sobre os gráficos, vocês vão ver que o coeficiente linear é onde a retinha ali, a linha, a reta, nesse caso, sai ali do eixo Y. Aqui, essa velocidade lá na matemática é chamada de coeficiente angular, porque é esse coeficiente que vai me dar a inclinação da reta em um gráfico. Claro, isso tirado lá da matemática, mas a gente pode aplicar tudo aquilo lá aqui para a gente entender um pouco melhor. Inclusive, é legal a gente comentar sobre isso novamente. Na próxima aula, quando a gente falar sobre gráficos da função horária da posição, a gente vai falar sobre isso. Outra coisa também que a gente pode falar aqui é sobre a função horária da velocidade. E nesse caso, isso é muito simples. Por que é muito simples? Como a velocidade não se altera, a velocidade não muda ao longo do tempo, nós temos que a velocidade vai ser sempre igual à velocidade inicial, já que a velocidade não muda, não se altera, beleza? Então, a velocidade inicial, ou seja, a velocidade lá no início do movimento, como ela não vai mudar, ela continua sendo a velocidade em qualquer instante de tempo. Então, no movimento retilíneo e uniforme, a velocidade é igual à velocidade inicial, que obviamente também vai ser igual à velocidade média, conforme a gente já viu ali. Já sabendo, já conhecendo essa função, a gente pode montar uma função para esse movimento aqui, certo? Nesse movimento, vamos supor que esse corpinho saiu dessa posição. Se esse corpo saiu dessa posição, quanto que vale a posição inicial dele? A posição inicial dele é igual a 20 metros. Vamos dizer que ele vai se movimentar com uma velocidade igual a 10 metros por segundo, beleza? Inclusive, isso aqui é o mesmo exemplo que a gente viu lá na aula passada. A gente calculou essa velocidade na aula passada. Se você não lembra, depois volta aí nessa aula para você ver como que a gente chegou a esse valor. Mas vamos dizer aqui que esse valor já seja dado, que a gente já conheça, beleza? Ok. Qual vai ser a função horária que descreve esse movimento? A gente pode colocar isso daqui. A gente já sabe aqui que a função, conforme a gente viu ali, é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Ou seja, a posição de um corpo em qualquer momento é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo aí que a gente quer saber. O tempo em que a gente quer saber a posição. Quais são os valores que a gente já tem aqui? S é igual à posição inicial, que é 20, mais a velocidade, que é 10, vezes o tempo. Repare que todas as funções horárias vão ser dadas assim para você, desse jeito. Claro, pode não ser dado assim tão na cara, mas você pode montar a função e ficar com essas informações. Repare que a gente já tem um valor para a posição inicial. Esse valor é um valor constante, não muda. Repare também que a velocidade aqui para esse corpo não muda. É o movimento retilíneo uniforme. Então, esse valor também é constante. A única coisa que a gente tem aqui como variável é o S, que é a posição, e o T, que é o tempo. Inclusive, com essa função, a gente consegue saber a posição dele. A gente tem a capacidade de prever
a posição que esse corpo vai estar ao longo do tempo, ou seja, à medida que o tempo passa. E vamos fazer isso aqui agora. Vamos dizer que a gente queira saber a posição em alguns instantes de tempo. Por exemplo, no tempo 0, no tempo 1 e no tempo 2. Tudo isso medido em segundos. E, claro, essa posição medida em metros. No tempo 0, a gente vai pegar essa função e substituir o t aqui por 0. Então, nós vamos ter S sendo igual a 20 mais 10 vezes 0. 10 vezes 0 é quanto? É 0. 20 mais 0 é 20. 20 metros. Faz sentido, não faz? No momento inicial, no instante de tempo inicial, a posição dele ser 20? Sim, afinal de contas, a posição inicial dele é 20 metros. No tempo 1. No tempo 1 segundo, a gente vai ter 20 mais 10 vezes o tempo, que é 1 segundo. 10 vezes 1 é 10. 20 mais 10 é igual a 30 metros. Conseguiu entender a ideia? A gente veio aqui na função, substituiu o tempo por 1 e encontrou a posição nesse instante de tempo. A gente pode fazer a mesma coisa aqui no 2 segundos. 20 mais 10 vezes 2, certo? 10 vezes 2 é 20. 20 mais 20 é igual a 40 metros, beleza? Lembrando, meu amigo ou minha amiga, não se esqueça da matemática. A gente sempre vai multiplicar antes de somar. Por isso que eu peguei aqui 10 vezes 1, e aí depois que eu peguei 20 mais 10, que deu 30. 10 vezes 2, que é 20. 20 mais 20 é igual a 40 metros. Então, o que a gente viu aqui? A gente montando essa função horária da posição, a gente consegue prever ou determinar a posição ou as posições que o corpo vai se encontrar em alguns instantes de tempo, certo? No tempo 0, a posição é 20 metros. No tempo 1 segundo, a posição é 30 metros. No tempo 2 segundos, a posição é 40 metros. E assim sucessivamente. A gente poderia colocar aqui num instante de tempo 100 segundos, 200 segundos. Se a velocidade dele não mudar, a posição dele vai ser algum valor aí que a gente pode encontrar. Inclusive, você pode fazer essa brincadeira, tá? Ah, não se esqueça também que depois dessa aula a gente tem alguns exemplos. Inclusive, eu vou resolver aí com você esses exemplos para a gente ver como que isso daí se aplica em algumas questões. Como que isso pode ser cobrado em algumas provas. Show de bola? Beleza. Ok, meu amigo ou minha amiga, conseguiu entender tudo até agora? Conseguiu entender a ideia legal de como que a gente monta essa função horária da posição? E, obviamente, que a função horária da velocidade é muito simples, porque a velocidade não muda, certo? E se a velocidade não muda, a velocidade em qualquer instante de tempo é igual à velocidade inicial. Nesse caso aqui vai ser igual a quanto? 10 metros por segundo. Já que a velocidade desse nosso corpinho não vai mudar. Show de bola? Beleza? Ah, um detalhe aqui também que eu não posso deixar de falar aí com você, tá? Repare que a nossa função, aqui nesse caso, ou aqui, tá? Repare que tem um sinalzinho de mais aqui. Só que a nossa velocidade pode ser tanto positiva quanto negativa. Não se esqueça que quando a velocidade é positiva, o movimento é progressivo e o corpo está se movimentando a favor da orientação da trajetória. E quando a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado e o corpo está se movimentando contra a trajetória, contra a orientação da trajetória, beleza? Então isso é uma coisa também que pode aparecer aí para você. Pode aparecer um sinalzinho de menos indicando o quê? Que a velocidade é negativa e que o movimento é retrógrado. Mas a gente vai ver isso daí nos exemplos aí depois dessa aula. Não se esqueça de conferir esses exemplos e também de fazer os exercícios indicados. Então quero aproveitar aqui o momento e deixar aí para você um grande abraço e nos vemos na próxima aula.